A paz do Senhor a todos, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos agora para a unidade 3, a estrutura da Bíblia. A Bíblia Sagrada está estruturada de uma forma muito importante para ajudar o homem a entendê-la. Deus precisava comunicar a mais elevada mensagem já conhecida pela humanidade, numa linguagem que tanto eruditos como iletrados pudessem entender. A missão era tão absurda que somente Deus poderia realizá-la. Então veja só, a Bíblia ela possui essa estrutura de forma a nos ajudar, certo? Deus ele promoveu isso, ele para se fazer entendido, ele procurou estruturar a Bíblia de uma forma que nós pudéssemos conhecer melhor, né? Digamos que foi uma didática melhor dessa forma. Então, como ele precisava comunicar essa mensagem que era de alto nível, né, de grande valia, de grande valor, era necessário que ele estruturasse toda essa mensagem, tá certo? E numa linguagem que tanto pessoas que fossem letradas, pessoas que fossem altamente inteligentes, pessoas da alta, digamos assim, né, intelectuais, pudessem entender, mas também que as pessoas letradas, aquelas pessoas que não tenham o estudo, que não tenham, que não tivesse aquele desenvolvimento, digamos assim, na linguagem, né? Mas que eles pudessem também entender. Então todos podem entender, do mais simples ao mais intelectual, né? A Bíblia foi estruturada dessa forma. Então essa missão, somente Deus podia executar algo assim, de forma que tanto intelectuais quanto letrados pudessem entender, certo? Somente Deus, para fazer algo desse tipo. Então a Bíblia está estruturada em 2 testamentos, certo? Nós temos aí o Antigo Testamento, temos aí o Novo Testamento, como os irmãos e irmãs já sabem. Só que a palavra testamento está vindo da palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto, contrato. Então, testamento, grave bem isso, significa aliança, pacto, contrato, originada da palavra berit, palavra hebraica. E também da palavra grega diateké, certo? Que significa diateké, que significa aliança ou concerto. Então, tanto no hebraico quanto no grego, o significado é de aliança, certo? De concerto, de algo estabelecido entre duas pessoas ou mais pessoas. Esta é empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22:20, certo? Esta qual? A diateque, que significa aliança ou concerto. Está empregada no Novo Testamento. Por quê? Porque é em grego. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E aquela que é a palavra hebraica, berit, está relacionada ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a maior parte, nós sabemos que foi escrito em hebraico. Então, além disso, testamento, o que significaria também testamento? É um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a morte. Então, a pessoa estando viva, ela pode elaborar aquele documento, ela pode elaborar esse testamento. E lá, nesse testamento, nesse documento, ele impõe a sua vontade. Ele descreve a relação dos beneficiados, né? E vinculados também aos bens, né? O que cada um vai receber após a sua morte. Então, a pessoa é de escolha dela fazer isso. Então, dessa forma, o duplo sentido, né, do termo grego nos mostra que a morte do testador ratificou-se a nova aliança e, portanto, nos garante toda a herança. Quem é o testador? O testador é Cristo. Então, foi ele quem nos deixou este concerto, essa aliança, certo? Então, ele morreu, ele padeceu na cruz do Calvário ali, derramou seu sangue, como nós sabemos, e ele morreu. E ao morrer, ele ratifica o testamento, certo? A aliança. Então, com isso, com a morte dele, do testador, os herdeiros passam a ter direito. Então, nós, com a morte de Cristo, nós, Igreja do Senhor, passamos a ter direito à herança, tá certo? O título do Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros do Antigo Testamento por Tertuliano Orígenes. Então, ali pelo 4º século, mais ou menos, Tertuliano e Orígenes foram aqueles que introduziram esse título, que pela primeira vez aplicaram
esse título Antigo Testamento aos 39 livros, certo? Então, na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, né? Antigo Pacto, Antiga Aliança, também chamada Pacto, Aliança, vindo da lei, feito no Sinai. Ali naquele episódio, né, do Sinai, que Moisés ele sobe ao monte e ali fala com Deus, fica 40 dias ali com o Senhor, recebe a lei, né, recebe ali os mandamentos. Ao descer, ele quebra as tábuas da lei por ira, porque o povo de Israel estava se contaminando, estava pecando contra o Senhor, na idolatria do bezerro de ouro. E aí ele novamente sobe, passa mais 40 dias no monte, e ali recebe a lei do Senhor novamente, para então entregar ao povo de Israel. Então ali, aquela lei, o antigo pacto, né, que foi feito naquele monte, o Monte Sinai, foi selado com sangue. Agora, com que tipo de sangue? Sangue de animal. Então nós sabemos da história que os animais eles eram sacrificados em holocausto, eles eram sacrificados, eles eram colocados, né, nos altares de holocausto, no altar de sacrifício, e eram imolados ali. E o sangue daquele animal, ele era tido como como é que eu posso dizer, um paliativo para os pecados da humanidade. Então ali os pecados eram cobertos, né? Porque o sangue de animal era impossível, né? Como diz lá em Hebreus, que é impossível que o sangue de animais pudesse tirar pecados, mas apenas cobria. Então os pecados eram apenas cobertos, como se Deus não visse, né? Entre aspas, né? Mas é mais ou menos isso. Então Deus aceitava também o sacrifício dos animais porque ele apontava para o sacrifício principal do novo concerto, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele vertido na cruz. Na segunda divisão principal, que é o Novo Testamento, temos o novo concerto, vindo pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com seu próprio sangue. Então ele já não é mais, no novo concerto, usado o sangue de animais, mas o sangue de Cristo, uma vez só, com seu sacrifício único, realizado por toda a humanidade. Assim ele consegue vencer, ele vence, né, e consegue resgatar para o Pai todos aqueles que tinham sido perdidos, tá certo? E assim, por intermédio do seu sangue, os pecados passam a não ser mais só, passam a não ser cobertos, né, mas sim retirados. Os pecados passam a ser limpos, os pecados passam a não mais estar em nós, tá certo? Nós somos perdoados, somos limpos, passamos a ser limpos dos nossos pecados. Pois, um conceito superior, certo? A nova aliança, ela é superior à antiga. Por quê? Porque a antiga era apenas uma sombra das coisas passadas, tá certo? Então, era apenas a nova aliança. A velha aliança era apenas a sombra do que haveria de vir, melhor dizendo. E a nova aliança é justamente a realização daquilo que estava sendo feito no Antigo Testamento, certo? Então, só para a gente tomar aqui uma análise, lá no Éden, o Éden ele era uma região que ele era quadrado, digamos assim, certo? Ele era, por quê? Porque ele era um lugar santíssimo. E todo lugar santíssimo, ele é quadrado, certo? Então o Éden era onde